Bom dia, o nosso tema é sobre bioenergética aplicada ao exercício e nutrição e escolhemos o artigo que fala sobre a influência da proteína de soja e dos exercícios com pesos sobre o gasto energético de repouso de mulheres na pós-menopausa. Agora eu vou falar um pouco sobre a introdução. Bom, o período pós-menopausa, ele corresponde a 1/3 da vida das mulheres na atualidade. A expectativa de vida feminina hoje, ela ultrapassa os 76 anos. A concentração de estrógeno, estrógeno é o hormônio sexual mais conhecido em mulheres ou em pessoas que menstruam, e ela desce lentamente e passo a passo a partir da 4ª década. Sendo assim, há mudanças da composição corporal, diminuição de massa e forças musculares, mesmo quando a massa corporal se mantém constante. Com a redução de massa muscular, ocorrem mudanças no metabolismo energético, com a diminuição do GER, que é o gasto energético de repouso, que ele é associado ao baixo nível de atividade física e sem controle na gestão alimentar, que isso resulta em maior quantidade de gordura corporal proporcionalmente. Bom, o músculo esquelético ele é um tecido flexível que pode ser atrofiado se o indivíduo está acamado ou apresenta doença consuntiva e hipertrofia. Ele pode ser atrofiado pela falta de estímulo de exercícios com pesos. Bom, as atividades com pesos, elas concluem respostas fisiológicas agudas e crônicas, conforme as alterações hormonais determinantes para o anabolismo muscular, elevando também o gasto energético de repouso. Além dos exercícios, há benefícios às mulheres que ingerem soja ou seus componentes como as proteínas e os fitoestrógenos, que são substâncias análogas aos hormônios sexuais femininos produzidos por plantas. Bom, quanto às proteínas, ela tem propriedade de aumentar a termogênese e, consequentemente, o gasto energético de repouso. As isoflavonas, que são compostas por fenólicos estrutural e funcionalmente semelhantes aos estrógenos, são produzidas por mamíferos e são alternativas para a reposição hormonal. Mas o efeito biológico varia de acordo com a fase biológica, que varia de acordo com a fase climática. Bom, no período pós-menopausa, quando a concentração de estrógeno corporal diminui, em média uns 60%, os receptores eles ficam mais disponíveis e, assim, favorecendo a ação das isoflavonas, que acabam compensando a deficiência de hormônio humano. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o objetivo desse estudo. E o objetivo desse estudo foi analisar a influência da ingestão alimentar de proteína da soja, enriquecida com isoflavonas, e dos exercícios com pesos sobre o gasto energético de repouso, que é o GER, de mulheres na pós-menopausa. Foi realizado um ensaio clínico onde foram recrutadas 120 mulheres, e dessas 120, 60 foram selecionadas. Foram distribuídas em 4 grupos. Grupo 1, exercício mais proteína da soja. Grupo 2, exercício mais placebo. Grupo 3, sem exercício mais proteína da soja. Grupo 4, sem exercício mais placebo. Foi desenvolvida pelo Centro de Metabolismo em Exercício e Nutrição na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista de Botucatu, ou pelo projeto Mexa-se Pro Saúde. Os critérios de inclusão foram: estar na pós-menopausa, com mais ou menos 1 ano de interrupção do ciclo menstrual, ausência de exercícios físicos nos 3 últimos meses, de terapia, de reposição hormonal e de doenças osteomuscular. Os critérios de exclusão foram: participação inferior a 48 horas, exercício com pesos e variáveis de controle, idade, hormônio folículo estimulante, proteína alimentar, valor calórico total da alimentação, índice de massa corporal e massa muscular. A proteína da soja e o placebo maltodextrina foram distribuídos aleatoriamente, sob a forma de pó, na porção de 25 gramas por dia, no sabor chocolate ou baunilha. Cada porção estava enriquecida com 50 mg de isoflavona, 32 mg de genisteína, 15 mg de daidzeína e 3 mg de gliciteína. As mulheres recebiam da pesquisadora semanalmente
um pacote com as porções diárias a serem utilizadas durante a semana. A realização dos exercícios foram 10 exercícios com pesos, realizados em 3 sessões semanais em dias alternados, com 3 séries de 8 a 12 repetições cada. Carga de 60% a 80% de uma repetição máxima, estimulando os 3 grandes grupos musculares: peito, costas e coxa. Cada sessão teve duração de 1h30. O cálculo do gasto energético de repouso foi calculado a partir do oxigênio e do dióxido de carbono, obtidos por calorimetria indireta durante 30 minutos sob temperatura e umidade controlada. Para a obtenção dos dados referentes à ingestão alimentar da proteína e o valor calórico total, foi utilizado o registro alimentar de 3 dias, incluindo 2 dias alternados, entre segunda e sexta e o domingo, antes e após a intervenção. Gramas por quilo de massa corporal e o percentual em relação ao valor calórico total. A ingestão média de proteína foi calculada pela média aritmética entre a proteína ingerida antes e após a intervenção. O mesmo foi realizado para o cálculo da média do valor calórico total. Para os grupos 1 e 3 foram adicionados 25 gramas ao valor médio de proteína e 100 calorias para a média do valor calórico total, correspondentes à proteína da soja. Participaram do estudo 60 mulheres com idade entre 36 e 71 anos, distribuídas em 4 grupos de intervenções. A análise comparativa dos grupos de todas as variáveis do momento, desde o início do estudo até o final, evidenciou homogeneidade entre eles. Entretanto, as mulheres que se caracterizavam por excesso de massa corporal teve uma quantidade maior de massa muscular. Entanto, teve a tendência da ingestão de massa proteica em excesso. Quanto à intervenção, na comparação do percentual do gasto energético entre os grupos, observou-se uma diferença significante entre o grupo 1 e o grupo 4. O grupo 2, apesar de não ter tanta diferença entre os outros grupos, teve um aumento de 9%. Cada grupo teve uma mudança significante e apenas o grupo 1 teve um aumento de 158 calorias e no grupo 2 um aumento de 110 calorias. Durante o período da intervenção não foi observado a associação entre as variáveis de controle e a variação percentual do gasto energético de repouso. E é importante ressaltar que com a intervenção houve um aumento significativo do percentual de massa muscular do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3. Mas apenas o grupo 1 e o grupo 2 tiveram diferença estatisticamente e o grupo 4 não apresentou diferença. Com os exercícios com peso, observou-se um aumento significativo da massa muscular, sendo uma massa totalmente livre de gordura. Mas o grupo que ingeriu a proteína da soja teve um aumento menor de massa muscular e, ao mesmo tempo, um aumento da termogênese, que seria a queima da gordura, o que traria um ganho mais limpo, porém um ganho mais demorado. Tendo em conta isso, observou-se também que o gasto de energia aumenta, tendo uma maior necessidade de macronutrientes, melhorando a forma geral da alimentação, do paciente. E no caso desse estudo, não tivemos nenhuma ajuda por profissionais da área da nutrição, não teve nenhuma dieta que foram prescrita individualmente. Foram apenas as inclusões de proteínas da soja em suas refeições. O consumo de proteína da soja realmente regula as taxas hormonais na pós-menopausa? Sim, de acordo com esse estudo, eles não só regulam como melhoram, por possuírem um alto teor de fitoestrógenos, que são praticamente uma alternativa para a terapia de reposição hormonal, tendo entre eles a tiroxina, que seria o T4, e as isoflavonas, que vão acabar melhorando o estilo de vida e colocando assim como a prova a melhora na pós-menopausa, que juntamente com os exercícios físicos
trazem muitos benefícios para o paciente, melhorando sua qualidade de vida, melhorando sua estrutura muscular, a perda de gordura, porque vai acelerar o seu metabolismo, vai ajudar na queima, o aumento da imunidade, pois você vai estar ingerindo melhores nutrientes, e de quebra você ainda vai ter aquele upgrade na sua vida sexual. Com isso, concluímos que com a intervenção houve uma elevação significante do gasto energético dos grupos 1 e 2 que realizaram exercícios com os pesos, sendo que ambos os grupos tiveram um percentual de massa muscular estatisticamente aumentado. Foi verificado também um aumento de 6,8% no gasto energético de 12 indivíduos, 8 homens e 4 mulheres, após 12 semanas do tratamento com pesos. Apesar de terem sido observado um aumento de 1,4 kg na massa livre de gordura, foi analisado que teve muita retenção de água corporal e não teve relação com a elevação do gasto energético. De forma semelhante, verificou-se um aumento de 9% no gasto energético de 13 mulheres após 16 semanas de tratamento com pesos, mas sem alteração na massa magra. Embora essa característica tenha sido semelhante ao presente estudo, não houve mensuração da massa muscular, e sim da massa magra e da massa livre de gordura, que inclui outros componentes do corpo, como o tecido ósseo. Bom, então é isso. Espero que todos tenham gostado e para todos um bom dia.